Oi, aqui é a professora Lohane. Hoje a gente vai fazer mais uma atividade do nosso ler e escrever. Pega o seu material e vamos lá. Hoje nós vamos estudar mais sobre pontuação. Então pegue o seu ler e escrever e abra na página 200. Nós também vamos precisar de lápis, borracha, se você preferir pode ser o marca-texto, a régua. Na página 200 do Ler e Escrever, a gente vai começar a etapa 3, que é a escrita pelo estudante. Estudante, que é você. Na atividade 3A, que é pontuando diálogos, a gente vai reescrever esse trecho, que é do Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática, pontuando ele adequadamente. Vocês podem perceber que ele não está pontuado, é um trecho sem nenhum tipo de pontuação. Então, nós vamos reescrevê-lo usando a pontuação mais adequada. Lembre-se, para pontuar diálogos, nós temos a opção do travessão e a opção das aspas. Você pode escolher qual fica melhor para você, mas tem que estar pontuado adequadamente. Para que a gente possa fazer a correção dessa atividade, eu abri esse arquivo aqui no meu computador. Eu quero que vocês acompanhem comigo como que deve ser feita a pontuação no caso de você escolher usar travessão, certo? Primeira coisa, então, que a gente sabe que tem que ter antes do travessão é o parágrafo. Então, a gente tem que deixar um espacinho da margem para poder começar a nossa frase. A nossa frase, nosso texto começa: vejam, exclamou Emília. A Emília, então, ela disse vejam. Então, se foi o personagem que falou, a gente precisa colocar o travessão. O personagem parou de falar e o narrador, ele explicou quem disse isso, quem disse vejam, não é isso? Quando isso acontece, o narrador interrompe o personagem, a gente precisa colocar outro travessão, mostrando que o narrador está explicando quem disse a frase. Tá faltando coisa, vocês percebem? Depois desse vejam, o que a gente precisa colocar? A gente precisa finalizar a frase da Emília. Aqui eu vou usar a exclamação. Ela não disse vejam, ela disse vejam. E depois nós vamos para exclamou Emília vitoriosa. Ele tinha escondido o pobre de Tongo na boca, feito bala. Que vergonha, Visconde, um homem da sua importância. Estão vendo como fica confuso quando a gente não tem a pontuação adequada no texto? Então, a gente precisa primeiro diferenciar onde o narrador está falando e aonde a Emília está falando novamente, porque ela volta a falar e ela diz que vergonha, Visconde. A gente também precisa finalizar essa frase do narrador, exclamou Emília vitoriosa, que a gente pode usar aqui o ponto final, certo? A gente também pode começar um novo parágrafo. Terminou a frase, ponto final. Que vergonha, Visconde, um homem da sua importância, grande sábio,
ledor de álgebra a futar de tongo. Quem disse isso foi a Emília, não é isso? Tá faltando muita coisa nessa frase, então vamos lá. Que vergonha, Visconde! Exclamação. Se tem um ponto, né, como ponto, exclamação, letra maiúscula. Um homem da sua importância, essa pausa precisa de uma vírgula. Grande ledor de álgebra. Mais uma pausa, mais uma vírgula. A furtar de tongo, exclamação. Vamos reler o que a gente já escreveu para ver se está correto? Isso a gente tem que fazer durante todo o exercício e sempre que a gente está escrevendo algum tipo de texto. Então vamos lá. Vejam, exclamou Emília vitoriosa. Ele tinha escondido o pobre de tongo na boca, feito bala. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que essa frase foi a continuação da frase da Emília. Vamos fazer assim, então? Se é a mesma Emília que está continuando a frase, a gente pode colocar outra versão aqui, né? Na continuação da frase dela. Percebam que essa parte foi o narrador explicando quem estava falando. Então, o narrador, ele interrompeu a Emília e por isso o travessão fica na mesma linha. Lembre-se sempre, cada personagem tem o seu próprio travessão. A gente percebe que quem disse isso aqui também foi a Emília. Então, se ela já tem um travessão aqui, indicando que é ela que está falando, ela pode continuar a frase dela sem outro travessão. Vejam, exclamou Emília vitoriosa. Ele tinha escondido o pobre de tongo na boca, feito bala. Que vergonha, Visconde! Um homem da sua importância, grande ledor de álgebra, a furtar de tongo? Tudo isso, então, foi a Emília que disse. Lembrando que, aqui, o narrador interrompeu a frase da Emília para explicar que era ela quem estava falando. Por isso, esses travessões aqui no meio da frase. Se não fosse o narrador, se fosse outro personagem, a gente precisaria outro parágrafo, outro travessão, como vai acontecer agora. Então, a gente já fez o texto, a parte da Emília, até de tongo, certo? Logo depois, eu explico tudo, declarou por fim o Visconde. Então, vai ser o Visconde que vai começar a falar. Por isso, nós vamos colocar outro parágrafo, outro travessão, que agora é do Visconde. O Visconde disse isso. Será que foi o Visconde que fala, declarou por fim o Visconde, muito vexado? Não, né? Quem fala isso novamente é o narrador, que é um narrador intrometido. Ele gosta de se intrometer na fala dos personagens para poder explicar quem está falando ou não. Então, por isso, nós colocamos um travessão aqui, separando a fala do narrador da fala do personagem. O narrador acabou de falar, de explicar quem estava falando agora.
Então, a gente faz a travessão novamente, porque o Visconde vai continuar falando e ele vai falar até o final. Ótimo, então a gente já entendeu que apenas 2 personagens falam nesse trecho, a Emília e o Visconde. E eles são interrompidos pelo narrador. O narrador ele tem o objetivo de explicar quem está falando no texto dele. Tudo bem? Eu já coloquei aqui a frase que o Visconde fala no final. É uma frase bem comprida. Só que eu não coloquei nenhuma pontuação. Não coloquei vírgulas, não coloquei ponto, não coloquei exclamação, nem interrogação. A gente vai colocar junto, tudo bem? Então vamos lá. O caso é simples. Desde que caí no mar, naquela aventura no país da fábula, fiquei sofrendo no coração e muito sujeito a sustos. Ora, esse ditongo me fazia mal sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão, pão, e outras eu tinha a impressão de um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrendos. Foi isso só, juro. Vamos colocar a pontuação que esse trecho precisa? O caso é simples. Eu vou colocar aqui 2 pontos, porque o Visconde ele vai explicar o caso que ele mesmo está falando. Desde que caí no mar, naquela aventura no país da fábula, aqui a gente precisa de algum tipo de pausa. Vamos colocar vírgula? Qual seria o melhor lugar para a gente colocar vírgula nesse trecho? Eu vou colocar aqui. Desde que caí no mar, naquela aventura no país da fábula, porque o Visconde ele está interrompendo a explicação dele para explicar aonde ele caiu no mar, certo? Fiquei sofrendo do coração e muito sujeito a sustos. Aqui a gente precisa fazer uma pausa maior. O Visconde terminou o assunto dele de como ele ficou sofrendo do coração e muito sujeito a sustos. Agora ele vai começar a explicar por que o ditongo faz mal para ele. Ora, esse ditongo me fazia mal sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão, pão. Aqui a gente tem uma lista das palavras terminadas em ão, e por isso cada palavra é separada por vírgula. E outras. O Visconde acabou de falar por que as palavras terminadas em ão incomodavam ele. Agora, então, a gente finalizou essa parte da explicação dele com um ponto, e ele vai começar a dar mais explicações sobre isso. Eu tinha a impressão de um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrendos. Ele acabou a explicação dele, agora ele vai pedir desculpas. Então a gente finaliza a frase com um ponto e letra maiúscula. Foi isso só, juro. Ponto final. Vocês devem estar se perguntando, alguns, por que tem ponto aqui no meio das frases e a gente não faz outro parágrafo? A gente já sabe que não é isso que determina parágrafo, não é mesmo? Todo esse parágrafo aqui é do que o Visconde está explicando para a gente. Então não tem por que a gente separar esse trecho em outro parágrafo. Já aqui no início, a gente tem o parágrafo da Emília. Se agora o narrador fosse voltar a falar, aí sim, eu colocaria outro parágrafo. Ou se a Emília fosse discutir com o Visconde, eu coloco outro parágrafo e aí travessão, porque a Emília é um personagem. Tudo bem? Nós ainda não acabamos, não é mesmo? Depois de finalizar qualquer exercício, qualquer escrita de texto, a gente precisa reler
corrigindo os possíveis erros que ficaram para trás. Vamos lá do início, então. Vejam, exclamou Emília vitoriosa. Ele tinha escondido o pobre ditongo na boca feito bala. Que vergonha, Visconde! Um homem da sua importância, grande ledor de álgebra, a furtar ditongo? Vou dar uma dica para vocês. Tá faltando 2 vírgulas aí. Pensem um pouquinho aonde pode estar faltando essas pequenas pausas que a gente precisa fazer nas frases. Ele tinha escondido o pobre ditongo na boca, feito bala. Que vergonha, Visconde! Um homem da sua importância, grande ledor de álgebra, furtar ditongo? Estão vendo? Se a gente não tivesse feito a releitura, iam ter passado 2 vírgulas sem a gente colocar. Vamos lá para a parte do Visconde. Eu explico tudo, declarou por fim o Visconde muito vexado. O caso é simples. Desde que caí no mar, naquela aventura no país da fábula, fiquei sofrendo do coração e muito sujeito a sustos. Ora, este ditongo me fazia mal sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão, pão e outras. Já contei mais 2 vírgulas faltando aí, hein? Onde vocês acham que são essas vírgulas? Ora, este ditongo me fazia mal sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão, pão e outras. Viram aonde a gente esqueceu de colocar vírgula? Vamos continuar. Vamos continuar a leitura, então? Eu tinha a impressão de um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrendos. Foi isso só, juro. Só nesse trechinho aqui também, contei 2 vírgulas que estão faltando. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrendos. Foi isso só, juro. E eu ainda trocaria este ponto final por uma exclamação. Assim dá mais ênfase na frase do Visconde. Eu vou mandar para vocês, então, essa correção que a gente fez da atividade 3A, que foi pontuando o diálogo da Emília com o Visconde. Agora, a atividade 3B que vocês vão fazer é alterando o discurso direto e indireto. Está na página 200. Tem um trecho também do Monteiro Lobato. Ele alterna discursos diretos e discursos indiretos. Na página 200 ele começa, na 201 ele termina e na 202 começa o nosso exercício. A gente vai ver que os trechos em negrito, eles estão mostrando diálogos no discurso direto. O exercício está pedindo para vocês reescreverem eles, passando para o discurso indireto. Já a B está pedindo para vocês olharem os trechos que estão sublinhados. Eles estão escritos discursos na forma indireta, discursos indiretos. Aí o exercício está pedindo para vocês reescreverem eles passando para discurso direto. Eu só quero saber uma coisa. Vocês sabem a diferença entre discurso direto e discurso indireto, que a gente sempre está falando? Vamos relembrar? O discurso direto é aquele que precisa de travessão,
que é o próprio personagem que fala. Também pode ser usadas aspas para indicar que é o personagem falando na história. O discurso indireto é quando o próprio narrador explica o que o personagem falou, sem o próprio personagem falar. Nele a gente não vê travessão nem aspas. Tudo bem? A atividade C, vocês podem, com a família, discutir essas diferenças do discurso direto e indireto. Quais foram as escolhas de vocês para poder transformar um no outro? Vocês vão perceber que em alguns vocês vão ter que colocar algumas palavras que não estão lá no texto. E por hoje, então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês a reconhecer o discurso direto, diferenciar ele do discurso indireto, pontuar o discurso direto, que é aquele que precisa de travessão, de aspas. A gente se vê na próxima aula. Obrigada. Fique em casa se puder e se cuida.